Calma. Vou até falar um oi aqui, né? Que eu já ia falar os assuntos que a gente ia falar. Oi, Igor. Oi, João. Tô acostumada a falar sozinha. Assim. Mentira, na hora da abertura. Mas é isso, estou aqui com os meus parceiros, Igor e João. E nossos assuntos hoje não poderíamos começar por outro que não SPFit, que foi ontem. Eu e o Igor corremos e o João estava lá com assessoria e os alunos, então temos bastante informações e conteúdos aí para vocês. Vamos falar que meio maratona de Valência vai virar sorteio em 2026 e vamos também falar sobre os running clubs, né? Tem aí uma polêmicazinha, talvez, de assessoria, prova, e enfim, aí a gente vai contar aqui um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro assunto é SPCity. Eu sempre falo, João, costumo dizer, inclusive em vários episódios do podcast, que a SPCity é a melhor prova de São Paulo, que de fato eu gosto muito. E é a sexta vez que eu corro. Mas eu acho que tem vários pontos aí que a gente pode pontuar, desde a divulgação da prova, né? Até a retirada de kit e a prova em si. E um dos assuntos que semana passada eu fui para Araraquara, com o pessoal, tava Sérgio Rocha, Roberta Palma, e a gente estava falando sobre entrega de kit da SPCity, que há muitos anos é no Transamérica, e há muitos anos todo mundo reclama, porque é longe. Não, assim, a SPCity é um percurso que pega a cidade inteira. Poderia ser a entrega do kit em algum desses lugares por onde a prova passa, né? Por exemplo, Ibirapuera, né? Por que é tão longe? E além de ser longe, o estacionamento R$ 97 é doído, né? Depois outra inscrição aí, né? A outra tem 2 inscrições. 3, né? Porque você larga em um lugar e chega em outro, você deu um Uber. Que o Uber é a metade para ir e o dobro para todo mundo voltando junto. Então você pega R$ 100 de Uber, R$ 100 de estacionamento e mais a inscrição da prova. Acaba que onera muito. Olhar para esse lado aí de como facilitar para o corredor, eu acho que ajudaria bastante na prova. Deveria ser um lugar mais acessível, eu acho, assim. Não, perto de um metrô, que seja, né? Assim, não sei. O que você acha, Islo? Acho que esses 2 pontos são muito importantes. Ainda que a prova esteja crescendo, eles precisam de espaço para poder fazer uma entrega com qualidade, uma entrega que as pessoas tenham conforto. Faz parte do conforto que esse local seja acessível, que seja perto de metrô de preferência, não que as outras coisas não funcionam, mas o ônibus, por exemplo, fica muito sujeito ao trânsito da cidade e tal. E os horários, uma coisa legal foi que eles anteciparam um dia, né, para poder fazer isso. Eles fizeram um dia a mais, né? Um dia a mais. Isso tem sido uma constante nessas principais provas e é muito positivo, com certeza. Mas o metrô, normalmente, ele facilita demais as coisas porque ele não está sujeito ao trânsito, está sujeito a horários de pico, mas não normalmente ao trânsito que é sempre carregado, ainda mais lá para os lados, né, da Expo Transamérica. E essa questão também eu ouvi que eles alegaram, não lembro onde eu vi isso, eles alegaram que tinha uma... não lembro se foi no grupo dos treinadores ou alguma coisa assim, eles alegaram que o preço do estacionamento estava alto porque tinha um outro evento junto com eles lá, alguma coisa nesse sentido. Bom, não sei. Mas se com o evento ou não, é muito caro, é muito caro. A gente viu isso certeza no grupo dos treinadores. A gente tinha um estacionamento que custava... Eu vou olhar 70. Aqui já. Custava perto, né? Custava pouquíssimo, baixinho no dia anterior, R$20, R$10, sei lá. Não, 10 não, que hoje em dia é 10. Mas era muito baixo. E no dia do evento, 70. Isso. Então, assim, tudo bem. Lei da oferta e procura. Mas o fato é que o estacionamento da organização ser esse absurdo para o cara ficar lá, isso inibe. Essa é a verdade. E eu não acho que é por causa de outro evento, não, porque tem anos que é nesse mesmo lugar. Eles têm alguma parceria muito boa. Eles têm uma parceria muito boa. Assim, em termos de locais de evento, né, por exemplo, tem o Expo Transamérica, tem o da Imigrantes ali, tem o AMB. E eu me lembro que o Transamérica perdeu muitos eventos para o Imigrantes por preço, porque o Transamérica não é barato. Ele é caro.
E aí, caro por caro, vamos pôr um caro mais perto, então, vai, do tipo... Então, assim, você vê, por exemplo, tanto São Silvestre e Maratona de São Paulo, que são 2 provas grandes, elas colocaram ali no Ibirapuera, uma na Bienal, a outra num outro pavilhão ali que tem, que eu não me lembro. Pacubra. Isso. Mas por que não poderia ser nesses lugares? Com certeza seria melhor pro corredor, e eu acho que um dos grandes atrativos de uma maratona, de uma corrida grande, você falando globalmente, é a Expo, é o que ela entrega como Expo. E quando você faz uma prova ali onde você afugenta uma parcela dos corredores, porque, cara, muita gente ali... Eu retirei kit para 5, porque, né? Isso. Então, porque tem sim aquela turma que não vai na retirada de kit e ponto. Ela pede pro professor dela, da assessoria pegar, ela pede pra amiga pegar, esses daí, beleza. Agora tem uma galera que tá decidindo, cara, eu vou ou não vou? E quando você fala que é longe, tem muito trânsito e que você vai pagar R$100 para entrar, isso inibe completamente aquela pessoa que está na dúvida se vai ou não na retirada. Aí, e ali, olhando do lado do atleta, é esse ponto que você inibe uma experiência que ela faz diferença. Isso você vai falar de prova no mundo inteiro. Você vai escolher uma prova para viajar, sei lá, na Europa. Cara, você vai ver se a Expo é legal. Faz parte do pacote corrida a Expo. Você quer conhecer. Tem muitas provas que você não pode transferir para alguém retirar. Para Chicago, você tem que retirar. Ninguém pode pegar por você. Tem várias provas que não tem como outro pegar. Porque faz parte do evento. Do rolê, né? Senão era só a banana, né? Não é só a corrida ali. Você tem toda a experiência. Sim. E você inibindo grande parte das pessoas que vão. E também do outro lado, da questão comercial. Tem parceiros seus que vão lá expor e eles têm uma expectativa de receita. Você fala, cara, esse ano a gente bateu o recorde, vai ser 25 mil atletas. Legal, pô, então eu posso montar minha lojinha lá na entrega de kits que eu vou ter mais gente comprando. Não é bem assim, porque muita gente já nem vai lá e já tem a cultura de não ir lá, e todo mundo que vai na prova há muitos anos fala, cara, não vai lá porque é caríssimo. Então, é contraprodutivo quando você trabalha só olhando, sei lá, pela parceria que você tem com o espaço, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é importante você olhar para o atleta. Você quer que ele viva aquela experiência? Porque já está comprovado, validado no mundo inteiro há muitos anos que essa parte do evento, ela é importante para o corredor. Então você tem que investir nela também. Algo que seja mais acessível, que entregue mais valor, que tenha mais lojas diferentes. Tudo isso faz a diferença para o corredor. E que ele queira ir, e que não só ele queira ir, e que os outros que vão façam questão de falar para ele, olha, você que não foi, vai lá que está valendo a pena esse ano. Não pode falar assim, não, continua caro, continua trânsito, e tá igual todos os anos. Isso não pode acontecer. É verdade. Por mais que nós treinadores, a gente reforçamos sempre aquela ideia de que você não tem que experimentar na prova coisas que você não fez no treino, o fato é que um monte de gente consome o que tem no pré-prova ali, que tem na Expo. Então, é uma ideia de você prestigiar aqueles que são parceiros do evento, tornando-o acessível, seja diminuindo ou minimizando o preço do estacionamento, seja posicionando essa Expo um local que normalmente o metrô facilitaria bastante. E eu vi aqui no grupo, era R$10 na Rua Adele, não sei o número e tal, vamos pular essa parte, mas na Rua Adele lá tinha um estacionamento que era R$10 no dia anterior, no dia 70. Meu constar. Deus, é um ágio bom aí, né? Esse é um problema que extrapola a organização, eu acho que exato. Mas, e de novo, lei da oferta e da procura, né? Tudo São bem, Paulo né? sempre Calma, São né? Paulo, porque isso daí, né? Você vai em show, a mesma coisa, né? Mas é 70 porque o da prova é 92. É isso. Se fosse o da prova 50, ele ia fazer 40, é isso. Exato. Não é o problema, não é aumentar. O problema é tem que se manter acessível. Tem, né? então, concordo com você, João. Aí, tá. Mas eu fui na quinta-feira retirar o kit, 0 fila. Eu fui na sexta, 0 fila também. Então, acho que mas eu vi uns vídeos de sábado. Terror e pânico. Então, mas é porque a gente tá no Brasil. Tá, a turma gosta, né? E eu vi muita gente com mala, aí acontece a questão da viagem. Se eu tô viajando, eu pago a diária Tem menos. gente de fora mesmo, e aí tem gente que é isso, quero ir lá
conhecer, ver a feira, foi exatamente isso que você falou. E tem a galera de São Paulo mesmo, que de repente não conseguiu ir quinta e sexta, não pediu pra ninguém pegar, esqueceu de pedir pra pegar kit, aí tem que ir no sábado, não tem como. Mas, enfim, a retirada de kit minha foi super tranquila, organizada, não tive BO nenhum. Eu acho que faltou umas lanchonetes lá, só tinham 3 e eu não achei o que eu queria comer, não. Eu improvisei ali no meu lanche porque eu não achei o que eu queria comer. Entendi. Eu não sei quão grande é a procura, né, pelos food trucks ali, mas eu achei que tinham poucos. Eu já vi provas com mais food trucks do que tinha. Na Expo ou na prova? Na Expo. Na Expo. Na Expo tinha. Ainda estamos na Expo. Ainda estão na Expo. Tinham 3 ali, food trucks na Expo, pouca variedade, eles até estavam repetidos. E eu não sei qual foi, né? Eu não fui buscar, os alunos foram retirar os deles, mas eu não sei como. A gente faz, às vezes, um evento lá da IRSA, que é da Fitness Brasil, que é um dos maiores da nossa área, pelo menos da parte comercial da educação física, e sempre acontece lá, no Transamérica. Também, mesma coisa, o preço do estacionamento absurdo, mas é verdade, eu não acho... Tem, né, uma lanchonete no fundo ali, tem uma outra e não tem muita oferta de alimentação. Não. E, de novo, o entorno é muito ruim ali, né? Tipo, impossível. Não, eu saí eu falei, pô, vou ter que ir lá, eu vou almoçar lá. Eu cheguei, cara, dei 2 voltas lá naqueles mas 3... Mas você foi mirim, hein, de almoçar? Não, foi mirim, besta. Coisa que você aprende apanhando. É isso. Mas, enfim, aí, agora pensando, já saímos da entrega de kit, todo mundo com o número de peito na mão. Aí, falando em kit, porque esse assunto é bom, né? Você sabe que... Outra entrega de valor que o evento pode dar. Exato. Eu me inscrevi e eu só quis meu número de peito. E aí eles dão um saco, que é um saco para você usar no guarda-volume, visto que é uma prova com largada e chegada em lugares diferentes. Os guarda-volumes são em ônibus. E aí você, dentro desse saco, que tem o mesmo número, sei lá, escreve seu número do peito, coloca lá o que você quiser, deixa no ônibus. Quando você termina a prova, você pega essa mesma sacola. Mas isso a prova fornece, ou seja, é importante falar, porque tem muita gente que não conhece, nunca correu uma prova que larga e chega em um lugar diferente e tal. Então, na minha sacola veio o meu número de peito, os alfinetes e uns folhetos. E eu fiquei felizona, que é isso mesmo. Se não me engano, isso foi uma mudança da operação do evento, porque ano passado eles escreviam um número na sacola no ônibus, não era? É verdade. E, cara, depois de feito fica óbvio, né? Mas muito melhor eles fazerem isso. Você pensa na operação, lá no back, a turma tendo que escrever dentro, com caneta, lá dentro do ônibus de madrugada. E agora não, só chega e coloca. Foi muito rápido, eu acho que menos fila e menos estresse para a operação ali. Sim, total. Mas, enfim, eu não tive acesso ao kit da prova, quem se inscreveu com kit. Eu tive o kit Essential. Eu não sei como era o prêmio, mas eu ganhei um bonezinho muito legal, uma camiseta bonita também e um monte de papel. Tá. Só pra saber. Então tá bom. Mas, assim, se alguém acessou aí o kit prêmio e quiser deixar aí nos comentários, a gente traz na próxima semana, né? Isso. Enfim. Eu cheguei na prova um pouco antes das 5. Não, mas antes de falar da prova, a gente pode falar da montagem das tendas. Eu tenho um ponto aí. Eu tenho um ponto aí. Calma aí, vamos lá. Depois lembrando de novo. Algumas assessorias estão na largada e na chegada. A maioria só está na chegada, por razões óbvias, porque a largada é isso, a galera vai embora dali. Mais o espaço da chegada, eu não sei como é organizado, o João vai explicar agora pra gente, porque são muitas assessorias. Né? Então, de fato, eu quero aqui deixar já o registro de que uma coisa foi espetacular. Porque quem monta... Uma coisa é você montar o evento, beleza. Agora, as assessorias, a gente monta uma parte menor, mas a gente tem um acesso muito limitado à arena ali e às outras coisas. Também por motivos óbvios, você não pode ali travar um monte de coisa, mas o que acontece na maioria das vezes é que os caras relegam as assessorias, e veja que as assessorias também, preciso trazer esse número atualizado, mas as assessorias, isso já até faz um gancho aqui para o nosso assunto final, né? Mas as assessorias, elas são responsáveis por uma boa parte desses corredores.
E uma das coisas importantes é que as assessorias elas mantêm os corredores correndo. Essa é uma outra coisa legal. Os running clubs também. Só que é o seguinte, a maioria das organizações nos deixa lá para fazer. Você vai montar das 4 da manhã até, sei lá, das 2 da manhã até as 4 e olha lá, se você ficar com alguma coisa aqui, a gente vai tirar você. Então, assim, foi completamente diferente. A Iguana reservou um grande horário no sábado para a gente poder montar as tendas. Quando eu cheguei, particularmente, que eu estava em outro evento aqui na equipe, com a nova equipe também, mas a gente estava num outro evento. Quando eu cheguei, já tinha um monte de assessoria que havia montado as suas. Então, tinha um espaço de um lado e um espaço do outro. Então, a arena ficava no centro, a arena do evento, e as assessorias de um lado e outras assessorias do outro. Muito legal. Nós tivemos o sábado o tempo inteiro para poder montar. Legal, quem chegou depois, quem chegou antes, óbvio, é uma questão de organização. Mas essa história da gente não ter que madrugar ao final ali é fantástica. Outra coisa importante, eles reservaram, ainda que fosse na rua, mas eles reservaram um espaço para que as assessorias pudessem guardar os carros de apoio ali. Então a gente teria acesso fácil aos carros para poder se pegar alguma coisa que ficou, algum outro material, ou a gente pudesse também deslocar os equipamentos tanto antes quanto depois da prova. Então ficou muito legal. Pode melhorar? Pode, mas cara, tem que aqui elogiar, eu acho muito importante elogiar essas duas ações que mudam muito a nossa rotina. Madrugar para ficar lá. Tem gente que dorme lá direto, chega lá de noite e já dorme no estacionamento. Mas tendo o sábado e tendo a possibilidade de você montar e esse cuidado também com os carros, foi muito legal. E aí é uma organização, a gente está falando de 25 mil pessoas, fica difícil de você movimentar os carros antes do final. Sim, sim. E eles fizeram diferente. Eles colocaram das 11 às 13 para você desmontar sem acessar o carro, você poderia levar os carrinhos. E a partir das 13 os carros poderiam acessar novamente a arena. E o carro estava do lado, então, por exemplo, a gente terminou ali a prova, chegou todo mundo e tal, mas a gente conseguiu sair antes do horário, foi muito legal. João, mas uma pergunta. Quando você que escolhe onde a sua tenda vai ficar, quem chega primeiro pega, eles que determinam? Como eles que é? determinam a área onde as assessorias vão ficar e quem chega primeiro vai se posicionando de acordo com a disposição que eles falam. Outra coisa importante, bem lembrado, Cris, um funcionário lá, isso tem várias, tá? Isso não é exclusividade. Mas, mais uma vez, tinha um funcionário lá super gentil que nos ajudou. Olha, vai fazer aqui, não pode colocar para lá e tal. Pelo menos com a gente, ele foi gentil. Então, eles ordenavam, olha, a gente vai montar aqui essa fileira até aqui, daqui para cá outra fileira. Terminou aquele espaço, que foi quando a gente chegou, fomos do outro lado, então vai montar a partir daqui para lá. Então foi muito bem organizado nesse sentido. Eu acho, falaram que a gente não discorda, a gente vai discordar. Ó, eu acho que experiência do corredor, eu para achar a tenda da Quark, eu dei 2 voltas lá na tenda onde estava a MPR e a Run and Fun. Achei que não tinha mais tenda. E aí, depois que eu desisti, eu fui para a arena. Aí que eu vi que lá do outro lado da arena tinha mais tenda. Vocês foram desprivilegiados. Por que vocês foram desprivilegiados? Eles chegaram depois. Tá. Mas e se a gente organiza antes? Eu já fiz muita feira de Expo. E como é na Expo? Você tem um mapa. Mas você compra o espaço. Eu compro o espaço. As assessorias não compram o espaço. Então, a gente tem que organizar isso de uma forma que seja planejada. Não dá ideia. Não tô dando ideia. Eu tô brincando. Mas assim, é que, por exemplo, na minha opinião, eu acho que assim, a MPR tem uma equipe muito grande. Então ela tem quem mande lá para ir mais cedo. Não, a forma, eu não tô falando da forma. Eu tô falando como a gente tem um resultado que não prejudique o corredor, o aluno. Se já está pré-estabelecido que a Quark vai ficar naquele lugar que ela mesma ficou, ele avisa para mim, cara, a gente está depois da arena, vai lá no ponto tal, te manda um mapinha com a foto, é aqui que você fica. E aí pronto, não tem mistério. A gente sabe que a arena é dividida em 2, essas informações chegam no corredor. Agora, ordem de chegada,
Eu acho que ele foi totalmente. A Run and Fun era a assessoria da prova. Eu cheguei lá e eu falei, caraca, Nossa, eu nem vi, eu só vi a MPR. Putz, Primeira. E aí, quantos alunos? Cara, vamos conversar como estruturar isso para acontecer de uma forma organizada e que entregue para cada um. Pô, eu tenho 20 alunos, beleza, você tem um espaço de 3x3. Ah, eu tenho 100 alunos. Isso funciona assim, para as grandes, né? Para as grandes provas. A gente tem uma quantidade de tendas que pode ser colocada. Então, para a maioria das provas, a gente pode colocar, sei lá, uma tenda. Tem algumas provas que determinam, uma tenda com tal medida. Para outras provas, não, é livre. Essa era livre. Então, você vê, por exemplo, algumas assessorias tinham 3, 4 tendas. Mas isso aí é uma regra fácil. Ele bota lá, ó, se você inscreveu na minha prova porque você falou que tem que pagar, ele ajudou a pagar, ele divulgou dentro da assessoria dele. Sim. Na assessoria, eu não sei o número da Quark, mas eu sei que a MPR tinha 300 corredores. 300 Beleza, MPR, você trouxe 300 corredores para correr, divulgou a minha prova e, em virtude disso, eu vou te dar um espaço de 9x3 aqui de tenda, você pode montar nesse espaço aqui, e por você ser uma assessoria que trouxe mais alunos, isso é uma sugestão e nada pensada, mas você vai ficar nesse lugar aqui, nesse corredor A, terceiro stand. Ah, você tem menos atletas, você não... Tal, você vai para cá. Ah, você cumpriu um plano de mídia que a gente sugeriu para divulgar a nossa prova em tais datas? Beleza, você ganhou um stand melhor. Pode negociar dessa forma com os alunos. Cada um é uma permuta que pode ser feita. Mas o que eu estou falando que seria um diferencial muito grande é ser estabelecido aonde eu vou montar. Até para eu não virar nessa guerrilha. Pô, eu tenho uma assessoria grande, eu mando lá um funcionário meu chegar 2 dias antes e sentar ali com a cadeirinha no melhor lugar e pronto, é meu lugar. Não dá, daqui a pouco tá um mês antes eu tô lá acampado no meu lugar. Nesse caso da SP City, por ser no Jockey, o Jockey tem essa liberdade. Você vai fazer num parque, provavelmente um Parque do Povo não deixa chegar muito cedo, entendeu? Acho que tem o lance... Parque do Povo é um absurdo. Então, isso que eu tô falando. Mas se tem acho que mapa... tem o lance acho que tem o lance da organizadora e do local que é. Sim, então, assim, o local, ele tem toda uma limitação quando é um parque, quando é um lugar onde você tem que travar a entrada assim, no público. O Jockey não é um lugar público, é um lugar que eles pagam para usar. Então, ele consegue, eu vou ter que montar minha arena. Também. Sim, mas eu digo assim, ele não é público, não tem acesso público lá, porque o Parque do Povo, provavelmente, ele não tem como montar enquanto está o parque aberto, funcionando, com gente acessando. O Jockey, ele provavelmente, ele pega aquilo lá antes para montar a arena dele, então, eu posso estar montando minha arena enquanto as assessorias montam aqui as tendas dela, né? Mas o Parque do Povo pode, tanto que já fez, e fica aqui o registro de que o Parque do Povo, apesar de, não sei como está a administração atual, mas o Parque do Povo, eles são extremamente organizados em nos atrapalhar. Já teve discussão, já teve um monte de coisa lá e tal. Eles falam os horários de um jeito, falam de outro e tal. Essa ideia, Igor, é muito legal, sob alguns aspectos. Sob outros, nem tanto. No caso específico seu, é porque você não está ali dentro de um outro grupo que isso tudo foi comunicado. Mas essa é uma outra questão, a gente fala depois do podcast. Mas sim, a gente comunicou, a gente mandou localização, uma série de outras coisas. Agora, a ideia em si é muito legal, já acontece de outras maneiras, mas aí pegando um pouco do gancho da Cris, é porque de fato no Jockey a gente tem bastante espaço. No Parque do Povo, onde esse espaço é realmente mais limitado, eles limitam a quantidade de tendas. A gente, particularmente a Quark, ela procura respeitar muito essa ideia, pode uma tenda. Então, é uma tenda. Tem gente que pode uma tenda, tem gente que vai lá com 3. Mas isso também tem a ver com a quantidade de alunos que você leva. Então, isso muda, impacta muito. E aí eu acho uma ótima ideia quando você tem a possibilidade. Olha, você trouxe uma quantidade X de alunos, legal, você pode usar um espaço maior. Porque os alunos, ou seja, os corredores, não os alunos, os corredores, os participantes da prova, eles vão se sentir bem amparados ou assessorados dentro daquele espaço que foi determinado para as assessorias. Importante lembrar aqui que as assessorias, elas tiram um pouco da pressão que existe, por exemplo, na arena da prova, pelos serviços que estão lá. Então, às vezes, por exemplo, na da Quark, a gente tinha lá Quick Message.
Algumas das pessoas optaram por usar o da Quark, o da MPR e das suas próprias assessorias e não estressar o da Arena. Isso diminui um pouco o fluxo, mas isso torna a experiência mais agradável para todos. Onde está o ponto? Nem todos os alunos, por exemplo, da Quark, ou nem todos os alunos das assessorias, ainda que sejam de assessorias, se inscrevem como alunos daquela assessoria e tal. Óbvio, é uma questão da gente educar, da gente incentivar uma série de coisas. Mas, por exemplo, nas provas da Golden, na ASICS, eles conseguem levantar, olha, essa pessoa, ela não se inscreveu com o seu nome, mas a gente sabe que é dele. Porque você imagina 25 mil pessoas. Óbvio que as suas assessorias precisam correr atrás mais disso, até para ter um lugar melhor. É uma ideia, com certeza. Eu só não queria deixar de registrar a evolução gigante que é você não madrugar para fazer, você fazer no dia anterior. Eu acho que é um fator que tem que ser levado na hora de projetar aquela etapa do evento, né? Porque a gente tem a Expo, tem a corrida e tem o pós-corrida. E no pós-corrida, o que eu senti ali, em todos os eventos você sente de uma forma ou de outra, é que o espaço das assessorias ele é tão relevante no evento quanto a ativação que a prova faz ali no centro. Não é só uma dispersão, ali você vai desafogar o principal, não. Tem muita, mas não é pouca, é muita gente que vai só para assessoria. Eu fico ali, e ficar ali é importantíssimo para o dono do evento, que as pessoas fiquem ali. Eu fico ali porque o João tá lá com a tenda dele. E conheço muito, eu acho que a Cris também, cada um foi para a sua tenda, ficou trocando ideia com a sua turma, e aí depois foi embora. Passou ali no evento, viu as ativações, pô, tá legal, essa marca mudou e tal. Se houve interesse, parou, mas ali foi só passagem. O evento aconteceu na tenda. Então é importante que haja um investimento, não que tenha um investimento financeiro, mas um investimento de tempo, de como fazer aquela experiência ali para o treinador e para o corredor da assessoria se sentir acolhido pelo evento ali naquela situação. E eu não estou falando que não foi acolhido, não. Eu acho que tem que ser mais, e que é um grupo relevante da prova. E é aquele grupo leal, é aquele grupo que, como a Cris falou, correu 6 vezes a prova, 7 vezes. Eu acho que aquele Loyal Club que eles montaram lá, grande parte, se não... não, com certeza a maioria, mas muito... dos corredores vem das assessorias, então é ali que está o ouro mesmo do evento deles e que ele tem que investir cada vez mais, e não só eles, eu acho que todas as provas que querem construir história tem que investir no ponto da assessoria. As assessorias são o núcleo duro da prova, né? Isso. Porque assim, aqueles que estão lá sempre. A gente tem gente lá, uma professora nossa ganhou dessa vez lá o troféuzinho e tal, porque sei lá, ela corre desde 2000 e não sei quanto, e está sempre na prova. Então a assessoria ela é o núcleo duro. E de fato, eu não estou aqui puxando sardinha para mim. De fato, sim, os números mostram que as assessorias são parte fundamental, parte muito importante das provas. E fica o registro, de novo, foi essa minha fala, né? A gente tentar mostrar que houve um pensamento em melhorar a dinâmica das assessorias. Nessa prova, o ano passado, por exemplo, a gente teve um probleminha lá na montagem e tal, foi aquela história, montagem, o jockey tem as baladas e tal, né? Então, estacionamento o lugar onde a gente vai montar as tendas é o estacionamento da balada, então você vai de madrugada, ainda tem que esperar o carro que está estacionado lá terminar. Então, foi muito melhor. Eu acho que esse é o ponto para a gente, foi importante. E, vou citar aqui, não é propaganda, mas falando aqui 2 coisas muito diferentes. Nem sempre, por exemplo, a gente tem esse respaldo, ou esse interesse, eu diria, quando é da TRF Sports, da Track and Field. Não vejo, e a gente nem leva muitos alunos para essas provas, porque a gente não vê mesmo o interesse deles em contar com as assessorias. Pode ser que mude, não, mas é uma percepção. Por outro lado, a Live Run, quando a Live XP,
chegou em São Paulo já abordando as assessorias todas as vezes. É impressionante, os caras levam até água e bananinha pra gente. E lá tem que ser. Exato, e colocam a gente num local inserido do evento junto com as ativações, porque é isso que você falou, ou seja, o aluno tá lá, o corredor tá lá, e ele é de assessoria, ele tá lá com os amigos, ele tá lá curtindo e tal, eu vou ali que eu vou pegar. Eu fui lá, numa das últimas que eu fui lá e peguei uma plantinha no negócio da live e tal. E você volta pra assessoria e mostra, que legal, vou lá também. E aí o negócio vai rodando. Vai rodando. Bom, aí já pegamos o kit, já. Agora vamos pra largada da. Vamos, agora. Eu cheguei na largada, acho que por volta das 5. Aí eu tava no pelotão B, que largava às 5h30. Fui com um amigo, encontrei outros amigos ali. A MPR tem tenda na largada, mas é uma tenda que rapidamente eles desmontam, porque muita gente já largou. Antes da elite largar, eles já querem desmontar, já tira foto. Fui lá pro ônibus, deixar meu guarda-volume. Nos localizamos, encontrei o Igor, nos localizamos rapidamente no curral ali. Vamos entrar, entramos. Vamos esperar largar. Foi na hora. 0 BO. Porém, é uma largada que acontece, por ser muito cedo, ainda tá noite. Isso aí foi amplamente divulgado, né? Horário, que estaria à noite. Você tá correndo em São Paulo, onde o asfalto não é maravilhoso. A hora que você sai é bem afunilado, mas logo você entra na Avenida Pacaembu, onde a galera ali já se divide nas duas pistas e tal. Mas, enfim, é uma prova que tem um percurso muito bem definido. Todos os anos que eu fiz, a largada foi dessa maneira, assim, saindo do mesmo lugar. As mudanças no percurso são bem mais lá na frente do que nesse meio aí do centro. O Igor voou, daí ele largou a gente para trás, correu rápido. Peguei lá o pódio. Mas eu vou falar que na minha experiência do percurso, 0 problema, água em todos os lugares, muito bem espaçados, divididos ali, dos dois lados da pista, que isso faz muita diferença para não afunilar. Que é óbvio que sempre do lado esquerdo, o primeiro ponto do lado esquerdo ali é sempre muito cheio, né? Aí tanto é que eu tava com um amigo meu que falou assim, não deixa que eu pegue, eu vou pegar no último. Daí ele pegava, às vezes cruzava a rua, pegava, não sei o quê, porque de fato muitas vezes tem gente que para, né? E aí o cara que para, o outro peça, enfim, mas enfim. E aí aproveitando isso, eu fiquei sabendo, porque tinha muitos amigos meus correndo a prova, que quem saiu no pelotão C, que saiu 10 minutos depois do B, isso é feito para não ter aglomeração de gente, porque existe uma limitação ali do percurso. Eu não sei exatamente que quilômetro da prova que a gente está no Minhocão, e quando você tá saindo ali do Minhocão do elevado, você tem uma curvinha, assim, uma descida, que é uma curva que afunila muito ali. E a gente passa por ali à noite ainda, né? Uma menina caiu e pra não ser pisoteada, meio que seguraram e nisso parou. Então eu tive 4, 5 amigos falando, não, a gente parou na prova, parou. Chegou ali, descendo do Minhocão, a gente teve que parar, porque deu BO ali. Só que daí eu falei, putz, mas será que foi problema da prova? Porque afunilou. Daí uma amiga minha, eu acho que foi porque uma menina caiu para não pisoteá-la. Porque na hora que eu passei, ela já estava encostada, toda ralada, ensanguentada, do lado e já estava liberando voltou ao fluxo normal. Mas um ponto bem, né, crítico, assim, né? De não ter uma fuga ali, porra. Eu acho que é bom que cresça gradualmente a prova para essas coisas não terem, para esses acidentes não terem grande impacto, né? O problema não ser maior que a prova, igual não foi, tanto que muita gente nem ficou sabendo, fiquei sabendo por você. Sim. E então, mas eu acho que já chegou o momento deles criarem mais pelotões, não de 30 em 30, de 15 em 15, para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque o início da prova, a largada para mim foi terrível. Foi, porque você tem que andar muito tempo, aí depois quando você vai começar a correr, metade das pessoas estão em cima do meio fio, com risco de tropeçar. Meu joelho não aguenta ficar subindo e descendo meio fio, não dá. A gente desvia de muita gente. Muita gente. E o que acontece? Vamos lá, eu tô num pelotão de parcela de 30 segundos ali de diferença. Então, eu vou lá de ritmo. E eu vou lá no começo dele para não ter tanto problema de ultrapassagem. Aí,
as pessoas vão me passando. E eu viro um problema para aquelas pessoas que estão me passando. Mas eu sinto que tem pessoas que, cara, ela era para estar no F, ela tá lá no B, entendeu? Então tem uma grande gama de pessoas que fazem isso porque ela pensa assim, eu não quero um problema na minha corrida, eu vou ser o problema dos outros e eu quero que os outros se lasquem. Super normal essa Acontece bastante. Mas vai acontecer sempre, não importa, vai sempre acontecer. Então eu acho que se dividir em mais pelotões, em virtude do crescimento da prova, vai evitar esse tipo de problema de engarrafamento no início e esses afunilamentos que acontecem ao longo da prova. Porque essa curva aí, ela já era problema no ano passado. Então, eu já vivia esse problema no ano passado, esse ano de novo. Deu esse problema, você falou dessa queda, mas quando eu tava passando lá, eu vi gente tropeçando, não caindo, mas a gritaria ali, porque bateu um no pé do outro ali no funil. E eu tenho certeza que não foram só esses 2 casos ali naquela curva, porque é uma descida que afunila muito e muita gente vai passando junto. E na minha visão, se você divide a largada em mais pelotões, menos pessoas vão estar passando juntos nos trechos da prova. Eu acho que poderia fazer nesses trechos mais sensíveis aí, né, a isso. Por exemplo, ali é noite. Será que se colocasse uns refletores, sinalizasse melhor, talvez não ajudasse um pouco? Aperta bastante ali. Ali é um lugar que... E outra, não é o quê? Ali é o quilômetro 3 e... É metade, entre o 3 e o 4. Cara, ali a turma que era F largou no B ainda tá ali no C, entendeu? Essa turma ainda tá ali, então é um come-come que é problemático, dá ruim ali. Mas eu acho que, porque a gente falou assim, esse lance de ser à noite e tal, e tem alguns trechos ali, esse trecho é um trecho que eu acho que poderia estar mais ou sinalizado ou iluminado, eu não sei como fazer isso. Porque, você vai ter que diminuir a sua corrida, não vai ter jeito. E eu acho que a prova, ela deve pensar isso há muitos anos, porque ela está crescendo e eu acho que tem muito a crescer. As provas no Brasil têm muito a crescer, a entregar a qualidade, e para crescer ela vai ter que resolver esses problemas e ela vai lidar cada vez mais com esse tipo de problema de trânsito, de muito atleta. Eu quero fazer 50 mil atletas correr juntos. Eu tenho que passar pelo 20, pelo 25, pelo 30. Então, esses problemas eles vão aumentando. Então, ou eu mudo o percurso para faixas mais largas, ou eu dou o jeito de não dar tanto trânsito. Mas que é uma das missões da prova resolver esse problema, que ela resolve bem. Eu acho que no Brasil ela é uma das melhores, se não a melhor para resolver esse tipo de problema. Ela tecnicamente é uma prova boa. O Sérgio Rocha fala muito isso. Ele fala... tem muita prova que às vezes é organizada, mas tecnicamente não é boa. A SP City ele fala que e eu acho também. Eu correndo, eu não fui 6 vezes à toa, eu gosto, né? E eu acho que tecnicamente ela é bem boa, assim. Muito bem organizada, né? Ela tem muitas coisas positivas. A gente está aqui falando porque é óbvio que uma prova desse tamanho vai ter problema e tal. E a gente está abordando isso sem... acho até que vale aqui o registro de que é uma prova, de novo, uma prova espetacular. Mas tem sempre uma outra coisa que pode ser melhorada. Eu trouxe aqui uma lista de coisas que a gente coletou por aí. E essa situação, por exemplo, da possibilidade de tropeçar e tal, e é uma das coisas que influencia na largada, esse tipo de situação onde o pessoal afunila, tem algumas soluções. A primeira, você pode realmente diminuir a quantidade, diminuir o intervalo entre os paces, vai de 30 para 15, essa é uma coisa. A São Silvestre, por exemplo, tinha esse problema sério, grave, além dos pipocas, né? Que entravam e tal. Então, o que eles fizeram? Eles cronometraram, eles entenderam qual era a engenharia necessária ali para fazer com que o pessoal daquele primeiro pelotão conseguisse passar por um ponto que afunilava, era logo embaixo da ponte ali, depois da largada, afunilava bastante. Então, só iria largar o próximo pelotão quando fosse o tempo suficiente para que todo mundo relativo, né, passasse por ali. No caso, então, a gente pode, foi uma das sugestões, por exemplo, dos treinadores, a gente fazer com que esse espaçamento entre as largadas fosse maior também. Então, o tempo espera um pouco mais para largar. Mas tudo isso vai por terra quando
a pessoa que deveria estar no F larga no B. Não, esse cara é isso. Tem que contar com ele. Ele existe, ele vai continuar existindo. E se você aumentar, eles vão aumentar junto, proporcionalmente. Não tem como. Tá, vale fazer uma campanha, os treinadores, as assessorias, os organizadores, fazer a campanha, igual a gente está tentando aqui ativamente acabar com os pipocas, a gente fazer uma campanha também para a pessoa que é do B largar no B e quem é do C largar no C. Eu acho que é válido, mas eles vão sempre existir. Assim como os pipocas. Assim como Assim os como os pipocas. Mas falar em pipocas, tá aí uma prova que eu vejo pouco pipoca, é SPCity, porque Ó, a prova é dura, eu hein? fiquei olhando, eu não também, achei. eu não achei. Eu tô assim, nessa é muito missão. engraçado isso, né? Porque eu não sei se o percurso é desafiador e daí dá trabalho, é muito cedo a prova. Eu não Começa sei. num lugar, Porque termina no os outro. pipocas são meio exigentes, né? Eles têm que ter mais. isso. Entendeu? Aí eu acho que tem esse lance também, né? Daí eu acho que tem é um percurso desafiador, então não é tão fácil assim, né? E aí. Então, fica aqui registrado a importância de você começar no seu pelotão, porque você atrapalha muita gente e você pode causar acidentes, como o que aconteceu, que não foi só por causa disso, mas com certeza isso teve algum impacto no trânsito ter ficado mais afunilado ali, mas... Bom, aí no percurso ali, tudo certo, fiz minha prova, aí começa a amanhecer, a gente já tá ali na 23, aí sofrendo pra caramba, não tava tão frio. Isso. Não tava, clima bom, mas podia estar mais friozinho pra gente, né? Eu acho que foi uma ilha climática. Eu quase tive vontade de jogar água na cabeça. isso, eu não cheguei nesse lugar aí. Eu vi uma turma já jogando bastante água. Né? E assim, eu vi muita gente no percurso, tanto na República do Líbano, é um lugar que já tem bastante. Ibirapuera, República do Líbano. Aí senta ali na Juscelino, né? Onde tem a maioria das assessorias ali, bastante. Aí o túnel, né, que é pra acabar com nós. Sai do túnel, meu Deus, esse ano a galera caprichou muita tenda ali, né, também, João, de assessoria. Uhum. Aí ali foi a grande mudança do percurso, né, porque aí a gente foi um pouco mais e esse ano mudou a chegada. Eu gostei, achei que ficou muito boa a chegada ali do que lá embaixo, assim, a dispersão logo ali depois... Peguei a medalha, os proteínas lá, tudo rápido ali. Também não teve fila, não teve nada. Mas o guarda-volume, vou te falar que foi ali complicadíssimo. Porque eu não sei como é que é a divisão deles em relação aos números. Mas a sensação que eu tive é que todo mundo que correu no mesmo pace que eu chegou junto e foi pro mesmo ônibus pegar. E existe uma limitação de pessoas ali dentro do ônibus. E aí a minha... Porque todo mundo tava ali reclamando com os números de peito. Meu número é tal, minha câmera... Eu falei, gente, do próximo ano eles poderiam colocar nos dois lados do ônibus, né? As duas janelas, lá de cá, lá de lá. Aí tinha uma mulher muito agilizada, a outra não tanto, mas não tinha o que fazer. Com certeza deu algum problema de operação. Eu quero falar da corrida, mas eu vou falar da questão desse momento. A gente foi junto retirar... Você, eu, o Heitor e a Bia, todos vocês pegaram e eu fiquei lá... O meu ônibus só tinha eu. Eu acho que no meu ônibus era só keniano, porque eles chegaram cedo, pegaram tudo e aí eu cheguei... Ou era só do F, que não tinha chegado ainda, ou entendeu? Era isso, porque eu cheguei zero. Eu cheguei o cara numa paz lá, tranquilo, foi lá, me deu a minha sacola. Quando eu fui olhar o seu... parecia que correndo atrás de comida. Porque uma gritaria, o caraca, todo mundo terminou junto. Ali eu acho que dá para corrigir alguma coisa na questão da distribuição dos números. Distribuição dos números, também Entender qual é por que deu essa crise. Qual era o seu número? O meu número era 3134. Então essa faixa de número aí, a organização pode olhar, entender ali o pace, o que pode ajustar. Eu acho que assim, eles têm que deixar a gente rápida, média e lenta em todos os ônibus. Isso. Você não pode concentrar todo mundo que fez a prova em 1h50. Todo mundo do pelotão B pegar o mesmo ônibus, vai dar problema. Então, eu não sei, assim, qual exatamente é a lógica. Eu acho que tem que ser, às vezes é ordem de inscrição. Mas é o número, né? Uma faixa de número. É uma faixa de número. número. O número não leva em consideração o ritmo. Não, né? Não, pois é o número. Você pode fazer o 3001 é do pelotão F, o 3002 é do pelotão Elite não, porque eles recebem os primeiros, mas no pelotão B.
Então, assim, a questão é uma divisão de números mesmo. Sim, Isso. eu não sei, mas Algo deu errado. algo deu errado, porque eu não era dei só o meu sorte. ônibus, tinha um outro também. Eram dois que estavam bem na hora que eu fui. E eu acredito que depois deve ter migrado. O meu Isso. ônibus esvaziou. E o meu encheu. pessoal que chegou em 2 horas e meia devia estar. Né, Mas assim, e ainda assim, eu vou te falar que eu tava ali, eu já tava feliz e tal, esperei, né, paciência. E uma galera que começa a xingar, eu peguei e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Elas não têm nada a ver com isso, elas estão fazendo o melhor que elas podem. Elas acordaram cedo pra vir trabalhar pra você. Dá uma segurada, eu ainda fiz assim, sabe? Que tipo, não dá, você não precisa tratar mal ninguém tá ali de propósito sentar em cima do seu guarda-volume e falando, não vou te dar, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência também. Você pensar que tem essa galera que trabalhou a madrugada inteira, né? Eu sou dessa visão. Assim, é um ponto que precisa melhorar? Estragou minha prova? Jamais. Não, né? E não foi tanto tempo assim. Não. Agora, um ponto que eu acho que vale levantar, a gente falou de momentos da prova, momentos que me fazem correr uma corrida de rua e não fazer um treino sozinho. E eu acho que um momento que você falou aí é a questão do final da prova, ter várias tendas, várias torcidas, organizadas ou não, gritando, celebrando. E eu vejo que esse é um dos momentos da prova, é um dos porquês de eu ir fazer uma prova de corrida de rua. É a torcida, é a banda, é toda essa... ao longo do percurso, essas ativações espontâneas, pagas, oportunistas, porque eu vi muita marca ali que não estava no escopo da prova, aproveitando aquele momento para divulgar a marca dele. Sensacional. Ali é um momento que, cara, é muito difícil montar uma estrutura no meio da rua, você juntar uma equipe para torcer para os corredores, para exaltar. Aquela torcida de familiares, de amigos, muito bom no final da prova e até no meio da prova. Eu acho que a On Running fez uma ativação ali no 17 ou no 16, que, cara, tava a turma da On Running lá cheia de bandeira dando donuts. Eu não entendi aquilo ali, mas tinha um cara com o negócio do donuts. Tem uma loja de donuts super famosa naquela esquina que fica fila de gente pra comprar donuts. E tinha lá a turma, cara, muito legal. Que aconteça mais. Se você é uma marca envolvida no nosso mercado, aproveite as corridas para ficar no percurso. Aproveitar esse assunto de marcas, no dia antes da prova, no sábado, eu comentei com você, o Ibirapuera foi pura ativação de marcas que não podem, porque a On Running é a patrocinadora oficial. Então On SP City Marathon, né? Aí a Nike fez uma super ativação lá no Ibirapuera com 2 assessorias que ela patrocina. A Jungle lá fez outra ativação, mas todo mundo fazendo um trote para SP City. Então, assim, aí... A Keep Running grava sua medalha ao longo da semana aqui como cortesia. Isso lá fora é muito comum. Porque, por exemplo, a Maratona de Chicago, a patrocinadora oficial é a Nike. No dia seguinte da maratona, todas as lojas da Magnificent Mile que tem lá, Under Armour, Roca, gravam medalha, te dão brinde. Por quê? Elas não teriam ali o grande nome na prova, mas estão ali abraçando o corredor, fazendo a ativação, te chamando, entendeu? Eu acho que isso aí engrandece muito o evento. Eu acho que o organizador da prova, ele não consegue nem achar ruim. Ele não consegue explorar financeiramente esse momento, mas ele tem um ganho de marca pensando na prova. A Maratona de Chicago ou a SP City Marathon, ela teve um ganho de marca aí tão grande, onde a Nike está tendo que hackear, eu acho que a expressão que definiria isso é hackear o evento dela para poder promover a marca dela, porque ela entende que aquela marca agrega ao mercado corrida. Pô, se a sua marca agrega ao mercado corrida e eu estou tendo que hackear o evento da sua marca para me posicionar nesse mercado, cara, gol todo de respeito, placa, né? Todo o respeito para o seu evento e que, mesmo que não seja explorado financeiramente, o que essa marca está fazendo é exaltar, é elevar, é fazer uma mídia orgânica para você ao fazer esse tipo de ativação e que é importante para o nosso mercado crescer. Quanto mais confortante, quanto mais tempo eu viver a corrida, o evento corrida, eu celebrar a corrida, maior a corrida vai ficar.
mais tempo eu vivo o nosso mercado e mais esse mercado vai ser explorável. Sim, Eu vejo dessa forma. sem dúvida. Mais caro ele vai poder cobrar pelo patrocínio. Ou ele pode Sim. cobrar várias vezes. Às vezes você vai num show, você fala, nossa, que ingresso caro, beleza. Nossa, como eu paguei caro pro transporte, porque tem evento que você te faz o transporte pago. Nossa, como eu paguei caro para comer aqui dentro. Como eu paguei caro para beber aqui dentro. E na verdade a organização te cobrou em vários momentos algo muito além do que você está imaginando que gastou ali. Mas você já vê aquilo como algo necessário, que faz parte. Então é um mercado que dá para crescer muito ainda. Sem dúvida. E ainda, agora pensando ali também na parte da prova, eu falei, eu não tive nenhum problema na dispersão, mas, de novo, assim, eu ouvi muita gente, eu estou fazendo elogios porque a minha experiência foi ok, mas eu também vi gente reclamando. Então, eu acho que tem gente que deve ter odiado a prova, e, né, a gente não tem unanimidade nessas horas, eu acho que a experiência é muito individual, né? E aí vai do objetivo. Às vezes você tá indo lá para um RP, você quebra na prova, a sua prova não vai ser... Você não vai gostar muito da prova, né? Mas o que eu sei que aconteceu, o lance... A Iguana tem o lance dos 100 melhores, né? Tanto na meia, o top 100. Isso ela faz em outras provas também. E na prova, numa delas que eu fui esse ano, a Atenas, deu um super problema, cronometragem. Não tem a ver com o relógio do corredor, não tem nada a ver. Todas as organizadoras de prova contratam uma empresa que põe lá os tapetes, os chips para, né, fazer. E aí, esse ano novamente teve, então, como teve alteração no tempo, eles acabam dando medalha para quem teoricamente não está entre os 100, aí quem deveria receber não recebe. E aí reclamaram que não tinha medalha para todo mundo. Eu acho que você tá passando pano pra Iguana aí. Não, eu só tô falando... Porque isso é um erro gravíssimo. Eu cheguei na prova, botei meu QR Code e falei, pô, virei o Usain Bolt da meia maratona. Meu tempo tava 10 minutos abaixo do que eu fiz. Eu saí falando pra todo mundo, Não. fui falar pro João, eu voei na prova. E aí, quando chegou meio-dia, mudaram o meu tempo, mudaram o número. Não, eu não tô passando pano, eu só tô Loucura. explicando o que aconteceu com o top 100. E aí, de novo, meu tempo tá errado também, mas eu não assim, é ruim isso. Horroroso. Só que como já veio de outras provas, como é que eles... Não sei se é um ajuste aí na empresa que eles contrataram. E esse não é um erro legal, porque a gente tá ali por isso, no final das contas. Sim. Eu perdoo o guarda-volume, mas mexer no meu tempo, né, Igor? Eu fiquei de mentiroso, porque ele mudou 2 vezes. Ele mudou a primeira, Não aí é a na primeira segunda, vez que isso acontece. quando eu fui postar lá no meu stories lá do Instagram, eu postei e hoje já não é a mesma informação. Então eu fiquei de mentiroso porque os caras ruim isso. divulgaram. Eu acho que é melhor você esperar um tempo para Pra divulgar certo do que ficar fazendo esse remendo todo, O que né? eu ouvi de gente que nem... Ele nem se ligou do tamanho do problema, mas tinha gente achando que tinha batido RP, falando tanto de gente que ficou de mentiroso por causa desse erro deles. Muito ruim mesmo. Isso que eu conheço. Imagina que eu não conheço muita Isso gente mesmo. O RP tem o RP do Garmin, né? O RP do seu relógio. Isso. E o RP da prova. Da prova, exato. O que vale é o da prova. Isso. E aí, se a gente tem essa é uma das pernas básicas da prova, né? Essa questão da cronometragem. Eu estava vendo hoje também o Sérgio Rocha falando que eles fizeram a transmissão do evento, eles também tiveram dificuldade, tinham preparado lá uma série de coisas para poder falar, para poder receber as informações de cronometragem, passando tempos da galera, e não conseguiram fazer, porque houve problema na cronometragem. Esse é o básico, né? Essa é uma das questões básicas importantes. É um tipo de falha que não pode acontecer. E aí, quando você premia os 100 melhores, tudo bem, tem a elite lá que vai ser premiada, até 2 foram desclassificados por outras questões que não de cronometragem, né? Mas quando você premia 100, você se predispõe. Essa é uma coisa que começou lá atrás com a Iguana na Golden Fora, décadas atrás. E é muito legal, as pessoas correm para poder fazer muitas vezes esse top 100, óbvio que quem tem condição, mas as pessoas já pensam nisso. E aí você, numa das pernas básicas da prova, você quebra a situação. E aí essas outras pessoas estão, recebe medalha, não recebe medalha, mas o tempo está errado. Aí depois você publica, que é uma das coisas que você faz para poder divulgar a prova, que indiretamente está divulgando a prova. E está errado. Aí, mas você falou que não sei o que e tal. São coisas pequenas, mas oriundas de uma grande, que é o básico,
cronometragem. Exato. Não, e é muito ruim, assim, a sensação de que... Eu tive a sensação... Porque, assim, no final, o meu tempo líquido tá igual, mas o pace que ele divulgou lá tá totalmente diferente do que é real. O pace que tá divulgado lá... Eu faria uma prova muito mais lenta. Aí eu falo, parece que a sensação é que o estagiário mexeu na planilha e subiu uma planilha errada ali, entendeu? Eu bati meu RP e fiquei decepcionado, porque eu achei que eu tinha batido muito. Eu falei pra minha filha, o que eu fiz foi surreal. Eu baixei 10 minutos o meu recorde. Eu sou uma máquina. E depois eu não consegui nem desmentir, porque ia ficar tão feio. Mas eu acho que isso daí é uma coisa que a Iguana deveria... Porque não é a primeira vez que acontece. Nesse ano aconteceu isso na Atenas, deu problema. Que eu me recordo que eu tava ali, né? Eu tava no top 100, daqui a pouco eu não tava no top 100, aí eu tava, sabe assim, do tipo... E agora, de novo, é isso, tô confiando no meu Garmin, sinto muito. Eu posso aproveitar esse momento, então, para falar algumas coisas, até pra gente poder andar dentro da prova dos nossos temas, né? Mas eu queria trazer... uma hora falando só de SP City. Eu queria trazer aqui algumas observações dos treinadores, várias que a gente já citou, inclusive, mas que eu acho muito legal mencionar, e depois a gente pode até ver a questão também dos números da prova, né? Que são bem legais. Mas, por exemplo, algumas coisas... A mudança ali da chegada... foi bastante interessante, mas os 500 metros finais ficaram um pouco aglomerados ali, porque tinha gente torcendo e gente que acabava entrando na área de corrida ali, e gente que... ou seja, no final foi um pouquinho tumultuado. Faltou o muro que o Igor falou para construir. Falta colocar um muro. Vai ser a próxima atualização. Algumas pessoas no trajeto da maratona, ainda que a gente entenda, né, é muito difícil você, numa prova que são de 42 quilômetros e que passa por, ali, acho que são 18 bairros diferentes da cidade, você garantir que ninguém vai estacionar no percurso, né? Mas algumas pessoas mencionando que no percurso de maratona tinham carros que estavam atrapalhando ali quem estava correndo. Foi uma das coisas que mencionaram. Outra coisa que impacta, que talvez uma das questões seja isso que a gente já discutiu aqui algumas vezes. A prova estava cheia o tempo todo. Então, óbvio, uma prova que tem quase 25 mil pessoas... ela vai ficar cheia, mas espalha aí por pelo menos 21 quilômetros, mas isso é uma das coisas ruins da prova estar cada vez melhor e mais famosa, ou seja, tem mais pessoas participando, e ter mais pessoas participando é muito bom, mas acarreta essa história dela não estar conseguindo diluir, né, criar um fluxo melhor. Isso pode ser resolvido com certeza na largada, ou melhorando a dinâmica dos ritmos, como também a parte de esperar um pouco mais para largar. Isso torna a experiência muito melhor de quem está correndo, você não fica ali cheio, e é uma prova que de fato cheia. A gente aqui falou da questão da largada em ondas, que foi muito positiva, mas talvez esse mais um ajuste, né? E aí, como a gente já falou. Coisas que extrapolam a capacidade da organização mexer, muitos buracos e acidentes vindos disso, né? São Paulo não é uma cidade conhecida por ter um asfalto positivo, né? Pelo contrário, né? E aí teve ali no quilômetro 19 também um dos treinadores viu um acidente, também foi um pouco mais complicado. Também tem ali uma outra fissura muito grande no asfalto, por ali, então... Aonde isso? No quilômetro 19. Tá. E uma outra coisa, tem aquele tapete de cronometragem dos 10 quilômetros, olha só como as coisas podem começar a aparecer aí. Era muito estreito, era um tapete de 10 quilômetros, que ficava ali na 23. Sim, você tem que... Tinha muita gente... Isso. Aí tinha gente que falava pro meio, para passar pelo tapete, senão seu chip não... Exato, senão você não cronometra. Ponto, você fez a prova inteira, não passou pelo tapete, mas a prova tem que dar condições para as pessoas passar por esse fluxo de pessoas passar pelo tapete. Mas, largada em ondas foi legal, pode melhorar. O horário da prova... É difícil largar à noite, eu acordei 3h30 da manhã, e você, Igor? Não, eu acordei 4, mas a ansiedade não deixa você dormir cedo. Então você dorme tarde, acorda cedo, nossa. Você fica dormindo meio picado, né? Tipo, vou perder a hora, né? Imagina para as assessorias tentarem. Né? Por isso que ainda bem conseguimos montar as coisas no sábado. Obrigado, Iguana. Mas eu acho que o horário, eu gosto desse horário, João.
apesar de ser uma época do ano que não é tão quente, mas as provas aqui a gente tem essa tendência de ser mais cedo mesmo pelo calor. Mas eu acho que o tamanho da prova, o tanto que eles mexem no tráfego da cidade, eles precisam começar esse horário para ir liberando a cidade o quanto antes também. Mas esse aqui está na área de pontos positivos, porque de fato você tem... Ah, nossa, é um evento, a via é pública, mas está reservada para um evento privado, tudo bem, mas calma que a cidade também precisa continuar. E aí, para fazer um evento desse tamanho, tem que ser cedo. E cedo facilita para muita coisa. Infelizmente, está de noite, mas facilita muito o próprio desenvolvimento da prova pelo desempenho, né? As pessoas não tá muito quente, é no inverno, mas você tem a possibilidade de correr numa temperatura mais agradável. O horário, a maneira como eles fizeram, facilitou também bastante. Larga todo mundo junto, mas num formato bem interessante. Eu acho que foi legal. E a parte também de hidratação, que aí é aquilo, uma das coisas que você já mencionou, o fato de que a prova ela tem uma característica muito técnica, né? Uma prova que se preocupa com esses detalhes. E a hidratação, eu não vi ninguém reclamando, pelo contrário, foi fantástico. Eu achei bem. Todo mundo também falou muito bem. Bom. É isso. Falamos de SP City, gente? Ou com eu quero... então eu vou falar mais um pouquinho. Vai, a última coisa. Olha, a prova reuniu quase 24.249 pessoas, um crescimento de mais de 20% em relação ao ano passado. Mostra que, de fato, o nosso mercado está numa crescente e essas provas que têm qualidade, elas vão se destacar com toda certeza, diversos perfis, né, de corredores. Pelo que eu estou vendo aqui, 17.800 inscritos na meia maratona, 6.400, quase 6.400 inscritos na maratona, sendo que nós tivemos aproximadamente pouco mais de 16 mil concluintes, né, nos 21 quilômetros, e pouco mais de 5.400 ali nos 21 quilômetros. Um total de 21.500 pessoas aproximadamente que concluíram a prova. Se a gente considerar que foram pouco menos de 25 mil inscritos, então também uma coisa bem relevante. E o perfil dos corredores? Tivemos mais homens, que é uma das coisas que acontece, né? Infelizmente, de novo, a gente já falou disso, né? Dessa limitação que as mulheres têm para treinar, dupla jornada e horários, e não pode treinar à noite, coisas assim. Mas mais homens, 64% homens, 36% mulheres. Mas, por outro lado, uma participação feminina que cresceu 21%, então muito legal. Um outro recorte interessante, 57% são millennials. Eu nunca sei essas divisões todas, então veio aqui a legendinha, de 29 a 44 anos. Eu não vou falar a minha idade, mas eu estou descobrindo aqui que eu sou quase um millennial. Né? Ou sou um millennial, né? Eu sou um millennial, eu tô na estatística. Eu tô dentro dessa. Geração Z subiu 4 pontos percentuais em relação a 2024 e 23% dos concluintes de 2024 também participaram. Eu tenho uma observação a fazer. O mercado todo fala da geração Z e eu acho sensacional que eles estejam aumentando sua participação no nosso mercado. Mas eles ainda são minoria e muito poucos. Quem movimenta é a Millennials e X. Exatamente, é mais Millennials. O X também é pouco. Não, o X não é tão pouco, não. Então, eu acho que o mercado como um todo, ele tem que sim enxergar as oportunidades, que são esses pontos que estão crescendo, mas entender que ele atende aos millennials. Sim. E que muitas pessoas que você conversa de mercado, às vezes de pilares diferentes, estão olhando muito para a oportunidade e esquecendo de olhar o principal, que é a maior parte ali no caso da corrida, 57% dos corredores são millennials e o resto está dividido nas outras partes. Era só um ponto que eu queria falar. Muito bom. E teve uma foi na meia que desclassificou, João? A desclassificação ocorreu nos 21 quilômetros no masculino, né? Porque foram dois quenianos que estavam com documentação irregular.
Isso, eles tinham chegado em segundo e terceiro lugar, que ficaram 2 brasileiros, o Leonardo Santana de Olinda herdou o segundo lugar e o Damião Anselmo de Souza herdou o terceiro lugar. Então a prova foi vencida nos 21 quilômetros, o feminino pela Vivian Kiplagat, desculpa a minha pronúncia, caso não seja essa. E nós tivemos a Regiane Esther Bispo da Silva, a melhor brasileira, em terceiro lugar. Curiosidade, o tempo, né? A keniana fez os 21 quilômetros em 1h13 e 23, se esse tempo de cronometragem não foi mudado. Né? No masculino, quem venceu foi também o keniano Wilson Mutua. Ele fez em 1h06 e 11. E aí a gente já falou, os brasileiros em segundo lugar, esses que eu citei. O legal na maratona, masculino e feminino, os 3 foram brasileiros. Né? Isso. No feminino, a Amanda Aparecida de Oliveira ganhou na maratona com um tempo de 2 horas, 40 minutos e 56 segundos. Um pace de 3h48. Você tava achando que você tinha feito tipo isso, né? Nossa! Com a Mirella Saturnino de Andrade em segundo e a Renata Moreno dos Santos em terceiro. No masculino, na maratona, quem ganhou foi o Ederson Vilela Pereira, que é o atual campeão pan-americano também, e bateu o recorde da prova. Ele fez em 2 horas 15 e 58. Nós tivemos o Justino Pedro da Silva em segundo lugar e o bicampeão da prova, Renilson Vitorino da Silva, que chegou em terceiro lugar. É isso. Parabéns para todos aí. Pódio brasileiro, hein? Bom, hein? Muito bom. Muito legal. Muito bom. Tava tendo o Campeonato Brasileiro de Maratona lá, não era? Tava. Era uma etapa. Foi. Era a etapa ou era o campeonato? Sabe que eu não sei. Pergunta difícil. Você podia ter apurado. Então fica com um comentário para o próximo. Desculpa. Beleza. Bom, próximo assunto, gente. Depois de mais de 1 hora falando da SPCity. Próximo assunto, Valência. Valência é uma das grandes provas, tanto a meia quanto a maratona. A meia faz parte do circuito da Super Healths, que assim como Lisboa também faz parte do circuito da Super Healths, entrou em sorteio devido ao aumento de procura de inscritos. E a Maratona de Valência também. Eu acho que é um movimento natural de quando a demanda fica explosiva, né? A gente comentou isso quando aconteceu a Maratona do Rio, né, João? E eu acho que é natural. Será que vem para São Silvestre isso também, não? Ele tá todo... na verdade, tá pra... Tá pra Eu fui entender por que Valência é isso tudo. E porque, por exemplo, a Maratona do Rio, as características, eu acho que não se assemelham à Valência. Não. Valência tem um circuito plano. Ela é distância pura, né? Ou seja, só tem 42. Temperatura amena. Maravilhosa. Uma expo sensacional. A expo é boa, não é incrível? Foi o que eu li. Mas eu fui, né? Então Mas a sua percepção é única e ali é de alguém que apurou. Então a dele vale mais do que a sua. Muita torcida na rua, muita. Durante o percurso. Ou seja, tudo que a gente falou, comentou, pontuou, é aquilo que torna uma prova grande para o olhar do mundo da corrida, não só do Brasil, do mundo. Então eu acho que é válido a gente ser ambicioso, é válido a gente querer crescer, e a gente tem espaço para crescer. Salvo engano, o Brasil é o segundo em praticantes do nosso esporte no mundo, então a gente tem praticante, faltam consumidores, então dá para crescer as corridas, é só a gente fazer bem feito. E tá ali os indicadores, você pega as melhores provas, Valência é uma, eu acho que é importante Valência porque ela está se consolidando. Ela já é uma das 10 melhores provas do mundo, mas ela vem crescendo. Sim, e aí você estudar o case de uma prova que vem crescendo e entender o que tornou ela, o que está fazendo ela crescer tanto nos dias de hoje, é bom para eu, que sou organizador de prova, melhorar a minha prova. Mas você sabia que, por exemplo, uma das coisas que fez Valência crescer é o fato dela não ter sorteio.
O que acontece? Valência acontece no primeiro fim de semana de dezembro, ou seja, ela é praticamente a última maratona grande do ano. A pessoa ela é depois de Nova York, a última major do ano. E aí muita gente que tá treinando para outras provas, às vezes lesiona e dá tempo de se recuperar e não perder o ciclo para correr Valência. E a vantagem de Valência é justamente isso. Você consegue o João estava inscrito, não vai mais, é fácil dele me repassar a inscrição dele. Não tem uma lista de espera, hoje trabalham com lista de espera lá, e geralmente essa lista roda justamente por isso. Às vezes Ela anda, né? ela anda, exato. E agora que ela vai virar sorteio, será que isso não afasta? Eu acho que não, eu acho que é tipo série A, B, C e D. Sei. É isso, ela subiu pra série A, parabéns pra ela. Agora você vai ser sorteio. E que venham outras pra entrar ali, pra competir pela série B, sei lá, que era aquela Valência tava liderando ali e foi promovida, que apareçam outras ali pra servir de backup pra quem quer de última hora se inscrever na prova. Essa questão da escassez, né, gerar procura, pode ser que ela continue muito procurada exatamente por isso. O que a levou a esse patamar pode exatamente não ter sido essa questão da escassez, ainda que não seja muito fácil, né? Às vezes tem a lista de espera e tal, mas uma lista de espera que anda, mas talvez essa escassez ou essa maneira nova de fazer faça com que ela permaneça uma das principais provas nesse momento. Não, eu acho que ela vai continuar sendo assim uma grande prova por ser rápida, por quebrar recordes. Ela tem essa característica, né? Mas aí tem um ponto, né? Que é aquela história de que é a melhor maneira. Talvez ela se torne talvez não tenha muitas alternativas para fazer com que as pessoas cheguem, se classifiquem ou participem da prova de uma outra maneira, porque ela vai crescendo tanto, tem uma limitação, porque senão você realmente joga a experiência da corrida muito lá para baixo, então você não tem muito para onde crescer. Mas isso acaba se tornando uma das maneiras de você se inscrever, e aí, será que é o mais democrático? E é o que vem agora nessa questão da São Silvestre. A gente nem sabe se de fato vai ser ou não. Quer dizer, algumas pessoas sabem, né? Mas se vai ser ou não, por sorteio. Mas é aquela história, uma prova que é absolutamente democrática, muitos pipocas, inclusive, né? Ainda que eles estejam sendo combatidos. Mas uma prova que é uma grande festa do atletismo nacional, vai cercear essa possibilidade porque vai ser sorteio. Então nem todo mundo que quer vai conseguir participar. E aí eu acho que quando a gente usa o termo de ser uma prova democrática, a gente precisa saber democrática sobre qual ponto. Do ponto de vista esportivo, do ponto de vista daqueles que têm, como Boston, por exemplo, onde você de fato privilegia aqueles que têm um desempenho, ou não, a gente vai colocar todo mundo lá, não importa o desempenho, e sorteia aqui mesmo, ou é a ordem mesmo de inscrição e termina em 1 hora, e quando termina em 1 hora. Então são essas dúvidas, essas dores do nosso mercado crescendo, né, em expansão, e que agora eles optaram por isso. Esperamos que dê certo. Eu acho que é uma boa alternativa. E eles falaram que quem correr esse ano, 2025, pode se inscrever sem sorteio para o ano que vem, aí depois eles abrem para o sorteio. Então, vão priorizar quem correu esse ano. Eles têm que olhar para um pouco de tudo isso, né? Então, assim, beleza, vai ser como as majors, um pouco de caridade, um pouco de aquelas que são pacote turístico, que envolve, né, uma série de outras coisas importantes, os patrocinadores, ou seja, quem investe na prova, a maioria das pessoas de algum outro jeito, e um pouco de critério esportivo, técnico. Essa prova é da New Balance, Valência. Bom, agora, próximo tema, sobre o Running Club, que é a cara do Igor. Sem coragem, né? Sem coragem. Sem coragem. Até onde vai o protagonismo das assessorias dos running clubs, a participação deles em provas, enfim, você como dono de assessoria, João. Qual é a maior assessoria esportiva do mundo? MPR?
Não sei. Ué, não foi criada aqui no Brasil? O fenômeno assessorias é um fenômeno muito brasileiro. Porque no resto do mundo são os running clubs que performam. Sim. Mas qual que é a gente pode falar talvez daquele Bandit, que é um running club americano que é muito famoso. A gente já representou, a Quark já representou aqui um running club que era o da Mikkeller, que era uma cervejaria dinamarquesa. E ganhamos, só a título de curiosidade, ganhamos como o melhor do mundo naquele ano. Já faz um bom tempo, foi pré-pandemia. Mas o fato é que a gente sabe rapidamente quais são as maiores provas do mundo, as provas mais importantes, mas a gente não sabe quais são as provas, quais são os maiores running clubs ou as maiores assessorias esportivas. Então, eu acho que a corrida é o grande negócio. As provas são parte desse negócio, porque muita gente corre sem nunca ter participado de uma prova. E dentro desses dois lados, ou seja a corrida como esporte, ou seja lá o que for, e a prova, tanto os running clubs quanto as assessorias têm muito a somar. Eu acho que tem muito a somar como experiência, como treinamento, como aprendizado, como educação para os corredores. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu espero que as assessorias cresçam, que os running clubs cresçam, que as organizações elas entendam a necessidade de contemplar cada vez mais esse público, ou essas empresas, ou esses grupos, vamos chamar assim, nem empresas, mas que eles contemplem, porque eles fazem muito parte dessas organizações como um todo. Se as assessorias que têm vou aqui fazer uma parte, vamos diferenciar a assessoria de running club. O que é um running club? As pessoas se encontram para correr, ponto. A experiência é a corrida pura e simplesmente, correndo juntos, correndo, sei lá, separados, mas no mesmo horário e tal. As assessorias, elas se caracterizam por ser parte de treinamento. Então, existem profissionais de educação física que são responsáveis por prescrever, orientar, acompanhar o treinamento. Então, é isso que diferencia um running club de uma assessoria esportiva na maior parte dos casos. Tem os híbridos? Tem, com certeza. Tem aqueles que cresceram de um jeito, agora eu vou prescrever treino? Sim. Tem aqueles que cresceram de outro e agora vamos fazer um running club aqui? Sim. Mas o que diferencia um serviço do outro, vamos chamar dessa maneira, até porque muitas vezes os running clubs nem pagos são, é basicamente isso. E aí, quando a gente pensa que a assessoria, ou até o próprio running club, ainda que nem sempre tenha um profissional de educação física lá, eles têm muito a contribuir com a educação dos corredores, com informações sobre a corrida, com a indicação de produtos, a indicação de outros serviços. Quando a gente está inserido nas provas, as coisas que a gente já falou aqui, imagina se todo mundo resolvesse que vai usar, sei lá, o recovery da prova. Todo mundo vai usar alguma ativação, o guarda-volumes da prova. Vamos pegar a SPCity como exemplo. A Quark e muitas outras assessorias esportivas, umas com tenda, outras sem tenda, fazem o serviço de pegar os pertences dos alunos, dos participantes lá na prova, e levar e transferir para a chegada no caso da SPCity, podia ter o valet, né? Tipo, você deixa o carro lá na Miller e a assessoria leva lá pro jockey. Eu usaria. Ainda não chegamos nesse ponto. Tá folgado, hein, Igor? Eita! Eu tô aqui, né? Mas você imaginou se as assessorias não fizessem, imagina o tumulto que ia ser no guarda-volume? Eu acho que tem muito a crescer. Eu acho que você deu uma visão pragmática que eu acho que muito bem dada do valor e da função ali, algumas funções que a assessoria e o running club concedem para o nosso mercado, e eu acho que o fato de não existir no resto do mundo significa que aqui a gente criou uma variação de um bicho só. Eu vejo nas corridas, eu vejo no dia a dia, eu vejo nos parques, que ali é onde pulsa a corrida. É onde eu pertenço, é onde eu quero ir, é onde eu me conecto, onde eu vou para networking, eu vou para namorar, eu vou para casar, eu vou para correr, eu vou para falar quanto eu sou bom ou quanto eu me frustrei em algum momento da corrida. Cara, ali é onde a comunidade pulsa, seja no running club, seja na assessoria esportiva. Às vezes eu entrei pela porta do running club, e ali eu vi que era muito bom a questão da conexão, mas eu queria algo mais técnico. Aí eu migrei para assessoria.
E aí, a um dado momento, eu cheguei num nível de corrida onde eu já era capaz de treinar sem aquele professor ao meu lado todos os dias. Eu conseguia me distanciar dele, eu conseguia ter a minha performance, seja por uma prescrição mais distante ou até mesmo, eu já tô andando, eu corro, sei lá, tem gente aí que tá correndo 30 maratonas no ano. Então esse cara já não precisa de um cara tão próximo a ele. Não, 30 maratonas no ano é melhor um professor orientar e falar que não, né? Sim, porque tem outros riscos. Mas aí ele não quer porque ele não quer ouvir o não, né? Eu atingi um nível na minha corrida onde eu não preciso daquele contato diário com um professor técnico na minha rotina de treinos, mas eu não quero perder a minha conexão. Ou o meu elo. simplesmente não quer mais treinar. Quero só correr. Também. Correr. E aí Né? eu Isso é volto importante. pro Running Club. O que eu quis dizer com isso é, o Running Club pode ser minha porta de entrada, pode ser a minha porta de maturação dentro da comunidade running, mas o Running Club e a assessoria é onde pulsa a comunidade. E aí você olha para a marca que está de fora querendo entrar no mundo da corrida. Onde eu vou botar a minha ativação? Eu vou botar lá no dia da corrida, na organizadora de prova, no pórtico, naquelas tags que ficam ali do lado da chegada e da saída, ou eu vou para uma assessoria esportiva, ou eu vou para um running club, me conectar ali onde pulsa, onde as conexões acontecem e onde os momentos memoráveis são celebrados e compartilhados. Então, eu acho que é um pilar underrated, subestimado o valor que a assessoria e o Running Club têm para tornar o nosso mercado perene e em constante expansão. É ali onde ele se perpetua e é ali onde ele cresce. Se eu como marca ou eu como um vetor do nosso mercado enxergar ali a força que esses dois lugares têm dentro do nosso mundo, eu sou capaz de acelerar mais esse processo se essa for a minha intenção. Eu vejo eles com um grande valor e que são explorados sim, mas que devem ser muito mais explorados com organização e com propósito. O que não pode se perder é ali em algum momento eu desvirtuar o meu propósito. Eu acho que o que gerou essa discussão aqui nesse episódio foi um evento que foi criado para celebrar a SP City, onde vários running clubs hackearam o evento. Sim. E eles criaram um outro evento Sim. depois da corrida para todos eles juntos celebrarem aquele momento. Cara, sensacional. Incrível. Eu queria muito... Eu não vi. Você não foi convidado. No primeiro ano eu tô ali, né, pulsando. Eu acho que é pra turma do Z, início milênio ali, curtiu Mas mais é que isso. você tem um professor que ia falar pra você, você Não vai, porque você tá no meio do treino. tem Mas treinador. sim, cara, a ideia em si é sensacional pro mundo corrida que esse evento tenha acontecido. E eu não acho que em momento algum não tem nada de negativo na minha visão. Pode ter ocorrido lá, alguma excessos podem ter ali, acontecido, mas a ideia é É sensacional. sensacional, eu também acho. Tem uma questão que você falou, Igor, dessa questão das marcas se associarem às assessorias e running clubs. Isso fica parecendo que eu estou atuando em causa própria, né? Mas o fato é que, graças a Deus, a gente tem o apoio de algumas marcas, há muito tempo já. O ponto é que, assim, tem uma das coisas é com a entrada dessa geração Z eu até li aqui para poder lembrar qual que era a geração Z de fato. A entrada da geração Z no mercado da corrida, ela é, obviamente, muito bem-vinda, muito oportuna, quanto mais gente, melhor. E é uma galera que tende que pode ser que se torne, né, a parte principal da corrida num futuro próximo, que eles vão acabar ficando numa idade que permita isso. Mas tem uma associação na qual, quando você acaba quando você usa um tênis, por exemplo, e gosta muito daquele tênis, a tendência de você comprar o próximo tênis daquela marca é grande. Então, quando as marcas têm a possibilidade de abordar essa geração Z e fazê-los experimentar o seu tênis, ou a sua marca, ou a sua roupa, eles tendem a criar uma fidelidade grande. Então, pronto, mais um motivo pelo qual você, tendo a possibilidade de usar um elemento que é influenciador, que eu não estou falando dos influencers, mas também, mas daquele cara que está na ponta da lança ali, que está ali no dia a dia com o corredor, de fazer com que ele influencie em direção à sua marca.
É isso que várias marcas já fazem com as assessorias, algumas também com os running clubs. A Nike fez isso. A Nike, Adidas... A Nike e a Adidas acho que são as principais, mas a Nike começou isso numa coisa... Nossa, eu vou esqueci o nome, mas há muito tempo atrás também... NRC. Não foi antes do NRC, foi um corre... Eu não lembro agora o nome, mas eles começaram isso muito tempo atrás. E quantas pessoas usam Nike até hoje na corrida por causa daquele grupo, né? Sim. Veio até antes do NRC. Eu acho que só agrega. Eu acho que a corrida é isso. É o espírito de... Se você parar para pensar, é assim, ó, quando você tá numa prova e eu tô lá de MPR e eu vejo alguém da MPR, é uma conexão. Sim. E você tá de Quark, você vai ver alguém de Keep Running e você fala, nó... Ou você vê seu concorrente, né? Isso tudo traz muita informação. Quando você tá fora do país, correndo com uma camiseta de uma prova, e você encontra uma pessoa que tá com a mesma camiseta da sua prova, gera conexão na hora. E eu acho que a corrida é isso. Não interessa a esfera que você tá, onde você tá. Tudo se conecta. A assessoria com o Running Club, com a loja de né? Assim, na hora que você vê alguém com a mesma camiseta que você, seja porque é o mesmo produto, ou a mesma assessoria, isso já diz muito. E a mesma prova, corri a mesma prova que aquela pessoa, sei lá quem é a pessoa, mas você já se conectou com ela, só de olhar a camiseta, né? E eu acho que isso diz muito da corrida. E eu acho que ter os running clubs, ter as assessorias, é só... a gente só tem a ganhar com isso. Não vejo outra... Para variar, não discordamos, né? Caso não. Tentamos. Bom, vamos agora ao bloco final. A gente vai falar dos comentários que a gente teve... do episódio anterior, a Paty Guerra sempre comenta, eu gosto muito dos comentários dela, sempre bem pertinentes. Sobre as mensagens vazadas, que bom que foram. O esporte deveria ser ambiente de inclusão e fomento de bem-estar, não de desrespeito, assédio, e ainda aos que chamam de brincadeira. A brincadeira é quando as duas partes se divertem. E vindo de um médico, nem se fala, que absurdo. Sobre o valor das inscrições... Há evento, seja esportivo ou não, para todos os gostos e bolsos, assim como restaurantes, médicos, ensino, qualquer produto ou serviço. Se a pessoa acha caro, não precisa se inscrever. O pior é que quem reclama ainda se acha no direito de ir, de pipoca, enfim. O que realmente deve ser uma crítica é quando pagamos um valor que não é proporcional ao que a prova entrega, seja na organização, aferição de quilometragem, água... Programa excelente, como sempre, parabéns. Foi para vocês, meninos, porque o último programa eu não participei. Muito bom, muito obrigado, Mas Paty. a Paty, ela falou de todos os pontos que vocês abordaram, né, no último programa. E obrigada, Paty, pelo seu comentário aí. Aqui a Ângela Albuquerque. Infelizmente, precisamos ser mais educados. Primeiro, estamos no Brasil e a mão não é inglesa. Segundo... Não é porque você corre em dupla, grupo, que tem o direito de ocupar as duas pistas e a gente que corre só... Que se esprema onde der. Quando há pistas com pintura indicando a divisão, isso é irritante, sem falar nos bombados que acham ter o direito das duas pistas. Terceiro, os homens, no geral, pois ainda há raras exceções, não respeitam mais as mulheres. Se der, passam por cima mesmo, jogam para o lado. Isso que não é só na corrida. Vai andar no shopping. O cara disputa com a mulher que entra no elevador primeiro, na escada rolante, tipo Cavaleirismo Zero. Não sou de São Paulo, falo da realidade da minha cidade. O que vocês falaram bem no episódio passado, né? Que teve aquele episódio no Ibira, eu só acho que tem que tomar cuidado para não generalizar a questão do homem e da mulher aí, porque você acaba demonizando o homem. Eu acho que não é a maioria, na minha percepção. E aqui eu vou falar dos comentários só que teve no Instagram. O Tribu Run é um amigo meu, é o Zuca. Oi, Zuquinha. Zuca. Já faz tempo que eu não vejo. Então, só ter educação, não correr dentro da ciclovia e não montar paredões já é um bom começo. Justo. Isso aqui é uma coisa que a assessoria do Running Club fala direto. Ainda que, por exemplo, lá na USP a gente tenha uma ou outra ação e a gente tem, mais uma vez, o grupo dos treinadores, a gente está vendo isso direto, o quanto algumas pessoas estão, de fato, correndo em outro sentido, e na USP é diferente do Ibirapuera, né? No Ibirapuera não há um sentido, na USP há um sentido que é o contrário dos carros. Running clubs, às vezes, ocupando muito do espaço, mas, por outro lado, assessorias e running clubs têm o dever de instruir as pessoas a não correr formando blocos.
todos os treinos que a gente faz, a gente fala disso, a gente fala inicialmente ali de orientações básicas de navegação, ou seja, corra no sentido contrário do carro, não faça mais de 2 pessoas, dependendo do tamanho que você tem, para poder correr ao lado do outro, você faz um bloco e esquece as outras pessoas que estão correndo. Eu tenho aqui uma sugestão para ATC. Boa. Fazer uma busca dos principais running clubs e convidá-los para reuniões e juntos vocês construírem essa harmonia dentro da nossa comunidade, porque vocês são um só com algumas diferenças, mas vocês lideram a nossa comunidade de corredores. E eu acho que vocês juntos podem contribuir um para o outro funcionar melhor. E acho de verdade que tem sido muito positivo termos a possibilidade dessas discussões. Fica aí a ideia, Douglas. Fica aí a ideia, hein, Douglas. É uma ideia muito, muito positiva, muito legal. E termos a oportunidade de construir isso, e é um trabalho que a ATC faz há muito tempo já junto ao Ibirapuera, junto ao USP, em outros momentos, agora por uma questão que a gente está com a Urbia, mas com toda certeza já foram várias outras vezes que a gente conseguiu construir, inclusive, os roteiros, os manuais de utilização, contribuir decisivamente, inclusive é o que vai acontecer agora na USP, onde a gente tem um representante numa ação que a USP está fazendo para ordenar ainda mais a dinâmica da corrida lá no campus. É isso, gente. Eu estava vendo que tem uns comentários que a gente respondeu aqui. Vocês querem ler? Não, a Bigude FG... Acidente porque as pessoas pararam no meio da pista para tirar fotos, sem falar as que vão no contrafluxo. E o último eu não vou responder, não quero ler o último, não. Você quer ler, Igor? Não sei, eu fiquei com medo. Porque eu quero ler, ó. Antoniel Leide. Quando vão fazer um podcast sobre os preços abusivos das corridas e dos kits cada vez mais defasados, estrutura ruim e etc. Olha, isso aqui, se você pegar uns 3 Corre News, você juntar ali umas 2 horas, você vai ver a gente falando muito sobre isso. Mas eu acho que o que resume se você acha que o preço não é justo, não vá. Eu acho que isso resume. Mas eu acho que a gente tem que, sim, de novo, sou um liberal nesse aspecto. Acho que a lei de mercado. Mas tem algumas coisas que os caras abusam mesmo. É um valor muito diferente do que deveria ser cobrado. Ainda que tem muitas coisas ali, como a gente já falou, que muitas vezes as pessoas a gente não tem nem ideia que impacta na questão do preço a ser cobrado. Mas o ponto para mim tudo bem, o preço não gosta, não vai. Não consegue pagar, infelizmente não vai. É assim que funciona. Mas o ponto é quando essas coisas estão muito díspares, né? Estão muito separadas. Ou seja, é caro para a experiência muito ruim. Aí eu acho que tem mais a Mas falar isso mesmo. Acontece uma vez, porque se esse cara fizer isso, metade das pessoas não vão no próximo evento dele. E aí, assim, se você tiver... Antoniel, dá um exemplo aí de uma última prova que você foi, que você pagou caro, você não recebeu o kit, não te entregaram. Coloca aqui pra gente, daí a gente conversa sobre isso também. Porque, assim, fica muito na discussão sem as pessoas trazerem. A gente fala aqui de várias coisas ruins que acontecem em provas. É que vocês ficaram chateados porque eu falei uma coisa sobre os kits, mas isso é uma opinião Cris. Não é uma verdade absoluta aqui. A questão tragam. A gente falou mais de 1 hora de SP City aqui de várias coisas boas e ruins. Então, assim, se você tiver aí, me fala qual é a prova que você não gostou, qual a prova que você está tentando se inscrever e não conseguiu. E aí a gente vai comentar isso. A gente não tem problema nenhum. Não é isso? É exatamente isso. Dar um acho exemplo, importante ele dar um exemplo. E a gente sempre fala de prova que tem problema de auferição, a prova que, de fato, tem, às vezes, problema no socorro, água, hidratação, a gente fala disso tudo. Acho que vale até um programa sobre essa questão de socorro médico e tal. A gente precisa abordar isso em algum momento. Exato. Mas, enfim, é isso, gente. Vocês sigam comentando. No próximo episódio a gente vai ler seus comentários aqui. Batemos o recorde de duração do programa. E que vem a próxima, vamos dobrar a meta. É isso. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.